Boa noite, pessoal. É sempre muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu sou a Fátima, coordenadora do Polo Unicel São Mateus. Este é um curso realizado pelo Unipolos, uma parceria de 20 polos aí da rede Unicel. Vou passar alguns informes. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os participantes no canal @Unipolos do YouTube. Aproveitem para se inscrever, receber as notificações do canal, as novidades, os vídeos, assim que eles estiverem disponibilizados, vocês poderão aí desfrutar. Temos também algumas playlists, né, dos anos de 22, 23 e 24, então vocês já podem começar a estudar. Informamos também que esta é uma ação voluntária dos polos, que aparecem aí na tela. As câmeras e microfones ficarão fechados. Pedimos que vocês utilizem o chat para registrar as dúvidas, para deixar sugestões, e a professora estará respondendo no decorrer, vai estar fazendo aí a interação com vocês. Uma dica, quem estiver usando, utilize o fone de ouvido ou coloque no viva voz, senão o som pode ficar um pouquinho baixo. Para dar início, então, a este encontro, né, nossa sétima aula, vou convidar aqui a professora Paula Raquel Gonçalves de Souza, ela que é coordenadora do Polo UAB Unicel São Rafael. Ela vai estar dando continuidade aí à aula, né, de inglês instrumental para o vestibular, seria a parte 2 hoje. Ela que é graduada em letras na área de língua inglesa e literaturas norte-americana e inglesa pela Unisa, graduada em pedagogia pela Universidade 9 de Julho, graduada em ciências sociais pela Universidade Metodista, graduando em filosofia pela Faculdade Campos Sales, especialista em língua inglesa pela Universidade de São Paulo, especialista em gestão escolar pela Universidade Unicid, especialista em didática pela Faculdade São Luís, especialista em docência da língua inglesa pela Unesp e psicopedagoga pela Faculdade Internacional Signorelli, especialista em educação à distância pela Faculdade Campos Sales, mestre em educação na linha de pesquisa, formação docente pela Universidade Metodista de São Paulo. Então, mais um encontro com você, Paulinha. Ok. Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, conversando sobre o inglês instrumental. Fizemos uma aula na semana passada, que foi muito legal, gostei bastante da participação dos alunos. Agradeço a Fátima, né, pela bela introdução. E vamos esperar que hoje a gente tenha, né, um encontro bacana, com bastante participação. Mais uma vez vou contar com vocês, vou pedir que vocês escrevam no chat, né, quando for solicitado, para que a gente possa dar andamento à aula. Só para situar, né, nós estamos falando de inglês instrumental, com foco na questão da leitura, né, então aqui hoje o nosso foco será os textos, né, e algumas estratégias de leitura que a gente pode utilizar para lidar com esses textos em concursos, em vestibulares, em processos que necessitem de uma leitura mais objetiva, tá bom? Estão animados, gente? Eu quero um joinha aí para saber como é que vocês estão hoje, se estão prontos e felizes para mais uma aula de inglês, quebrar a cabeça. Então, se já estão felizes e estão prontos para quebrar a cabeça, então a aula vai ser muito boa. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto que nós tivemos na aula passada. Deixa eu só colocar aqui, né, a partir da aula 7, que nós fizemos aí algumas conversas sobre algumas técnicas, algumas dicas que a gente utiliza quando a gente vai lidar com texto em inglês nas provas, tá? Então, eu coloquei aí um resumo, né, para que a gente
retome um pouco, faça aquela, né, aquele aquecimento dos motores para que a gente passe para a atividade que eu deixei para vocês. Né? Deixei uma atividadezinha para casa, para vocês pensarem um pouco, e hoje a gente vai retomar essa atividade para verificar como é que vocês foram. E também quero saber como é que foi a dificuldade, tá? E a gente tinha combinado que essa atividade, ela seria uma atividade que nós iríamos usar os nossos conhecimentos, que a gente não ia fazer pesquisa nem gulgada em lugar nenhum. Então, para a gente sentir, né, como é que está a aplicação da técnica e quais as dificuldades que a gente está sentindo. Então, só para a gente introduzir o assunto novamente, né, para a gente ativar o nosso cérebro aí, abrir as portas para o inglês, né, a gente conversou sobre alguns pontos. Então, como é que a gente trabalha a interpretação de texto nas provas de vestibular? Então, algumas dicas, né? Então, ler as expressões faciais dos personagens. Então, se você tem lá um texto, né, que tem uma tirinha, uma charge, né? Então, é sempre bom observar como é a expressão. Então, a gente falou que a gente sempre vai procurar no texto dicas, né? O texto, num primeiro momento, ele tem algumas referências. Então, a gente falou sobre títulos, termos em destaques, né? Imagens. Então, eu coloquei aqui a questão das expressões faciais mesmo. Ler os movimentos dos personagens, como é que esses personagens estão, né? Essa imagem está colocada onde? O que ela está trazendo? Quais são os pontos de atenção, né? Para que a gente já vá mobilizando os conhecimentos. A gente tem que ficar também atento aos detalhes ao redor do texto, né? Então, assim, por exemplo, títulos, subtítulos, gráficos. Então, todo esse aparato, todas essas marcações textuais que sobressaem aos nossos olhos são pistas, são dicas para que a gente se atente ao conteúdo e já vá antecipando, né? Qual seria o assunto do texto. Ler em conexão ao que você sabe, seu background. Lembra que a gente falou que quando a gente pega um texto, a primeira coisa que a gente já olha, por exemplo, se é um texto, se é um gênero textual conhecido, por exemplo, a gente trabalhou com a questão da receita na aula passada, quando a gente pegou aquele texto, que a gente bateu o olho, identificou, né, que era um texto do gênero receita, então muitas coisas já vieram à nossa mente. Então a gente já sabia que provavelmente ali a gente encontraria uma série de elementos, né, que seriam os ingredientes, o modo de preparo, né, a questão das porções. Então, quando a gente lê, a gente tem o primeiro contato com o texto, a gente visualiza essa questão do nosso conhecimento prévio. A gente já mobiliza e já vai trazendo algumas informações. Ler as palavras essenciais, então ficar atento às palavras-chave do texto. Comentamos, inclusive, que essa palavra-chave, muitas vezes, ela vem num destaque, né? Às vezes, aquelas palavras que vêm sublinhadas, aquelas palavras que se repetem no texto, são palavras importantes para a interpretação. Ler o ambiente, o local apresentado na questão, né? Então, você ali dá essa olhada geral sobre o texto para determinar o que é importante ou não. A gente falou até a técnica do skimming, a gente acabou aplicando, né, a técnica do skimming, que é essa primeira leitura para saber tema, para saber quais informações que você vai encontrar naquele tipo de texto. Ler termos em destaque como negrito, itálico e caixa alta, ler as referências, tais como data, fonte, abusar das palavras cognatas, né? Então, só para relembrar, as palavras cognatas são aquelas palavras que têm a mesma, elas são muito parecidas, né? Elas derivam, têm uma raiz muito parecida com o português e inglês, e elas acabam tendo o mesmo significado. Então, essas palavras são grandes facilitadoras da nossa interpretação de texto. Ler e identificar os falsos cognatos disfarçados e estudá-los. Então, comentamos também sobre essa possibilidade, né, das vezes a gente ter um encontro com os false friends, né, e falamos que os false friends são bastante perigosos numa interpretação, porque a gente pensa que ele tem um significado, mas o significado é outro, e muitas vezes a gente, por considerá-los cognatos, a gente cai numa cilada, né, e aí a interpretação do texto fica prejudicada. Mas também conversamos, né? Muitos de vocês contribuíram lá no chat e colocaram que a questão do contexto é importante, né? Então, a gente bateu várias vezes nessa conversa de que quando a gente vai para um texto e a gente tem palavras lá que são ou false friends, né? Que são false friends,
falsos cognatos, ou são palavras desconhecidas, que muitas vezes o próprio contexto do texto nos ajuda a entender que aquela palavra ali não tem aquele significado naquele momento, tá? Ler os títulos, os enunciados, os comandos, achar o que se pede, então é o scanning, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais focado, que é geralmente a técnica instrumental, né, de leitura, que facilita bastante o nosso lidar com o texto no vestibular, que é procurar as informações específicas que estão determinadas lá nas questões, né, para a gente conseguir responder. Hoje eu trouxe também um vestibular do ano passado, né, as questões de inglês, e a gente vai aqui fazer um exercício, né, de como é que a gente trabalharia com essa questão, fazer aqui uma questão comentada mesmo, de cada uma da prova de inglês do ano passado, das questões. Ler e fazer deduções relacionadas ao assunto. Então, quando a gente olha um texto que a gente mais ou menos já tem ideia do assunto, a gente mobiliza o nosso conhecimento, a gente já faz levantamento. Gente, isso é tudo numa fração de segundos, tá? E isso não é uma coisa step by step, não é passo a passo. É uma coisa que, por a gente já ter uma habilidade, né, ou um contato com a questão da leitura, né, há bastante tempo na questão das escolas, na questão dos nossos estudos, a gente faz esse processo não pensando, né? Não determinando, vou fazer isso agora, depois eu vou fazer isso. A gente faz isso tudo meio junto. E todo esse conjunto de ações que a gente faz quando a gente olha para um texto, ele ajuda a gente a fazer uma boa interpretação, tá? E essas deduções, elas podem se confirmar quando a gente for mais a fundo no texto, como elas também podem, né, trazer uma outra vertente. E aí a gente volta para um processo de correção. Mas quando a gente está no vestibular, esse é um processo de leitura que a gente faz, né, o que eu sei sobre o assunto, então eu verifico, eu faço aquela tempestade de ideias, depois eu volto e verifico e faço as correções. Talvez no vestibular a gente não vai conseguir fazer todo esse movimento de, olha, não sei sobre esse assunto, eu vou pesquisar. A gente não vai conseguir fazer isso porque a gente tem que fazer aquela resposta rápida, né? Mas o que a gente conseguir já mobilizar antes e depois ir confirmando no texto e fazendo por eliminação, né? Fazendo por eliminação aquelas perguntas ou aquelas questões que estão ali fora, né, do contexto também ajuda muito, mas é o que eu falei para vocês, todo esse processo não é somente para a língua inglesa, como é também, né, para qualquer texto que a gente tem aí que lidar nas nossas vidas acadêmicas. Tá certo? Tudo bem, gente? Dá um joinha se vocês entenderam. Quem não assistiu a parte 1 dessa aula, é muito importante, é muito legal que vocês voltem, tá? Assistam, ficou gravada no canal da Unipolos, como a Fátima falou no início, vão lá, curtem, tem várias aulas, mas a parte 1 dessa aula também está lá, e seria muito bom que vocês fizessem, né, assistissem e fizessem as práticas que nós desenvolvemos aqui, tá bom? Então, bora lá. Vocês tinham uma liçãozinha de casa, todo mundo está vendo minha tela? Passou, não passou? Já está no próximo slide? Ok, obrigada. Bom, então a gente tinha trabalhado, né, esse texto, que era um texto que estava falando sobre a questão da expansão do inglês, né, da língua inglesa na educação da Coreia do Sul, e a gente fez até a partezinha aqui onde a gente tem o marcadinho aqui em vermelho, que esse aqui eu pedi que vocês fizessem em casa. O que a gente já sabia? O que a gente já tinha descoberto usando a técnica do skimming, né? Que era olhar, ver as palavras ali, ver questão de título, ver palavras essenciais ali, palavras cognatas, palavras que nós já conhecíamos. Então, a gente fechou algumas coisas em relação ao primeiro parágrafo ali. O que foi que nós descobrimos? Nós descobrimos que no primeiro parágrafo, o inglês faz parte da vida da maioria dos coreanos. Então, nós começamos com essa informação, através das palavras que estão grifadas aí, né, e que estão circuladas, nós descobrimos que o significado ali era a informação trazida, era que o inglês faz parte da maioria da vida dos coreanos, do dia a dia, né? Depois nós descobrimos que no segunda frase, lá
ele trazia a informação que a população da Coreia está concentrada, né, numa pequena parte da ilha e que 70% da área, né, da Coreia é montanhosa. Então, nós também já tínhamos, através das palavras, né, tudo que está grifado. Então, quem não participou da aula, né, a gente foi fazendo como? A gente foi olhando as palavras que eram cognatas, pareciam com as palavras em português e que tinham o mesmo significado, olhamos as palavras que nós sabíamos o significado e a gente foi construindo a nossa versão sobre a informação dada no texto. Falamos que, que aqui, né, no inglês instrumental, nós não vamos trabalhar com a questão da tradução literal, porque a tradução literal, ela necessita que você conheça todas as palavras daquela frase, né? E se você não conhece, né, mas conhece algumas e com essas algumas, você consegue colher, consegue captar qual é a ideia, né? Qual é a informação trazida, então que isso não é nenhum prejuízo para a nossa interpretação de texto, já que a gente está falando de inglês instrumental. O inglês instrumental é exatamente isso, né? A gente não trabalha com tradução do texto, a gente trabalha com essas técnicas que fazem com que a gente vá aprendendo o significado, a informação do texto, sem conhecer todas as palavras do texto, tá bom? No terceiro, né, nós descobrimos que os apartamentos, os edifícios, né, de apartamentos, eles são pequenos, eles são aglomerados, são apertados, são cenas muito comuns, são cenas familiares na Coreia, né? Porque a gente tinha conversado que por eles estarem concentrados numa pequena parte do território, né? Então, as construções mais comuns ali, que são mais, né, correntes e vigentes, são esses apartamentos. Inclusive, o pessoal até trouxe a questão do Japão também, que trabalha muito com essa questão, né, de lugares para dormir, só dormitórios, literalmente, né? Trouxeram várias informações complementares e nós fechamos a nossa técnica aí por questão de tempo mesmo, né? Porque houve bastante participação, eu adorei, foi perfeito, né? E a gente foi aplicando e conversando ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Então, eu deixei para vocês que a partir do trecho, né? Because of this population density, até o business, que seria a última parte aqui, que vocês fariam isto em casa, tá? Então, eu me adiantei aqui um pouco, vou apagar, né? Porque eu já estou colocando ali, né? Algumas informações, e aí acaba atrapalhando o nosso exercício. Gente, agora eu estou indo para o chat, porque aí a gente vai conversar um pouco sobre como é que foi este exercício para vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui o chat, eu tenho acompanhando por aqui. Deixa eu ver. Ok. Então, vamos lá. Já vi aqui que tem, né, pessoal, alguns que já estavam na aula passada estão participando de novo. Espero que outros que tenham assistido a aula, parte 1, né, estejam hoje com a gente aqui, parte 2. Então, acredito que vai ser bem interessante, né, saber como é que foi esse movimento para vocês. E quem não estava, né, e que não conseguiu fazer esse exercício, vamos tentar fazer junto e vamos conversando aqui no chat. Gente, preciso que vocês, então, eu quero, a primeira coisa que eu gostaria que vocês colocassem aí, me respondessem, é se, ao fazer o exercício, qual dificuldade que vocês acharam? Ou como é que foi o exercício para vocês? Foi tranquilo, não foi? Conseguiram fazer sem se utilizar, né, de tradução lá no Google, Tradutor? Queria que vocês colocassem um pouquinho aí como é que foi a ação de vocês com essa atividade. Enquanto vocês vão pensando aí, quem não fez, né? Então, a gente olhando para esse excerto aqui, o João falou que foi fácil. Bacana, João. Teve alguma coisa, alguma dica que te ajudou bastante? O que você fez? O que você fez que acabou facilitando aí essa compreensão? Então, vai escrevendo aí, tá? Enquanto isso, eu vou tocando aqui. Então, se a gente olhar para esse texto, para esse excerto aqui, para esse parágrafo, né? A gente vai. Eu já deixei algumas coisas aqui previamente grifadas, tá? Então, são coisas que ou são cognatas, né? São palavras que são muito parecidas com o português e que têm a mesma tradução, ou são palavras que estão circuladas
não são palavras cognatas, mas são palavras muito conhecidas do nosso dia a dia, né? Porque a gente tem um contato diário com o inglês muito forte, o que acaba facilitando que a gente saiba algumas palavras sem necessariamente, né, que elas sejam cognatas. Então, nesse momento aqui, eu grifei a palavra population, acredito que a maioria de vocês também tenham grifado. Density, muito parecido com densidade, com denso, né? Talvez se eu não saiba que o T é dade, né? Tem essa tradução de dade, mas se eu olhar na palavra dense, automaticamente, como a gente está falando de território, de população, né? Provavelmente a gente está falando ali de densidade. O Korea, né, que é o nome do país, então cognato, rapid, também um cognato, expansion of. Esse of eu grifei, mas nem precisaria, né? Na verdade, é o internet access. Então, a gente tem, né, palavras cognatas: rápida, expansão, internet, acesso, tá? E uma outra palavra que a gente tem bastante contato, mas que a gente não é uma cognata, mas nós conhecemos, a maioria de vocês conhecem, a palavra country, que é país, né? Então, mesmo eu não sabendo ali o que significa has, sim, because of this, throughout, essas palavras não me prejudicariam no sentido, porque são palavras, né? Algumas são palavras, são conectores, né? São advérbios e estão ali colocando, ou fazem links, né? Com a frase, a construção, e elas não prejudicam a compreensão. Então, se eu pego a palavra population, density, Korea, rapid expansion, internet access e country, eu consigo entender o quê? Então, eu vou pegar aqui as interações, né? O João achou fácil, a Elaine falou que foi difícil para ela, porque ela não sabe inglês. Então, na verdade, Elaine, é o que a gente já tinha conversado, né, anteriormente. A gente vai para a prova do vestibular com o inglês que a gente tem, com o nível de inglês que a gente tem hoje. Seria interessante que, nesse inteirinho agora, dessa semana, né, de abril, até a prova, a prova vai ser em maio, né, ainda mais de um mês ainda, que você tivesse mais contato com textos, tá? Com provas. Então, busca na internet esse material para você estudar, pega lá as provas anteriores, dá uma olhada, tenta fazer esse exercício de grifar. Aí, nesse caso, como você está estudando, né, para a prova, para adquirir vocabulário, eu indico que você faça, não faça uma tradução literal do texto, mas busque algumas palavras que você perceba que no texto ela tem uma importância grande, né, para aquele tema, principalmente com temas, né? Aqui a gente está falando sobre questão do inglês, né? Mas a gente vai entrar daqui a pouco em textos que vão falar sobre meio ambiente. Então, tenta pegar textos que sejam textos reais, que tragam assuntos atuais, tá? E tenta construir um vocabuláriozinho em cima daquele texto. Vai fazendo anotação, faz um caderninho lá de expressões. Sabe, é importante a gente tentar até o dia da prova, né? Avançar nesse nível de inglês, não se contentar somente com o que a gente hoje não sabe. Então, hoje na aula, a gente vai tentar trabalhar com o que a gente sabe para facilitar que a gente tenha um êxito nesse vestibular, tá? Mas o que eu posso indicar para vocês é exatamente isso. Quem tem pouco vocabulário, está sentindo na aula, né, uma dificuldade, tenta procurar outros materiais. Depois, no final da aula, eu vou deixar uma indicação de material, terminando a aula hoje, né? A gente vai disponibilizar o pessoal também da organização, um material para vocês irem estudando essas práticas aqui numa apostila, com mais profundidade, com mais tempo, né? Aqui a gente está fazendo um processo rápido. Então, o processo rápido acaba, né, comprometendo. Para quem já tem um certo nível de inglês, acaba sendo mais fácil, para outros que nem. Então, cada um vai no seu ritmo, mas a gente vai melhorar o nosso nível até a prova. Então, vocês têm 30 dias aí para ir melhorar esse vocabulário, tá bom? Então, nós temos lá. Se a gente olhar para essas palavras que estão grifadas, pessoal, qual é o entendimento que vocês têm sobre a informação que está contida aí?
O Gustavo falou que ele tem dificuldade para ele, né, foram as palavras desconhecidas e fazer a junção com as cognatas. Então, Gustavo, é aquilo que a gente falou, a gente não está fazendo a tradução literal. Então, a gente vai fazer uma versão com aquilo que a gente sabe, né? Então, acaba sendo não é um exercício fácil, porque a gente não tem esse costume, né, de fazer a nossa própria versão sobre um texto em inglês. A gente está sempre habituado, e a gente foi habituado na escola a fazer a tradução literal. Então, quando a gente não sabe algumas palavras, a gente se sente inseguro, né, do que se a gente... inseguro porque a gente está querendo já encontrar essa zona do conforto da tradução literal, tá? Mas é que nem eu falei para vocês, nem toda tradução literal também faz sentido. Tem hora que a gente tem que adaptar aquela informação para a nossa realidade, tá bom? Então, deixa eu ver o que vocês colocaram. O João complementou, né, porque que tinha sido fácil, ele colocou aqui que foi fácil porque relacionou as palavras já conhecidas e o assunto também, né? E aí, sendo que assim, ele coloca, né, ocorreu esta evolução, ocasionando a necessidade da inserção da tecnologia. Então, ele já está colocando qual foi a versão, o que ele entendeu e interpretou desse texto a partir da junção das palavras conhecidas e que ele percebeu, então, que o assunto ali estava falando da necessidade, né, da introdução da tecnologia para o ensino, para essa expansão da língua inglesa na Coreia. Perfeito. Deixa eu ver. Então, se a gente pega aqui a palavra population, density, Korea, rapid expansion, internet access e country, a gente vai ter a ideia de que ele fala que a população, por conta, né, dessa população, da densidade da população na Coreia, o inglês, o acesso à internet teve uma expansão rápida, né, pelo país, country, país, pelo país todo, né? Aí na outra, eu estou fazendo a versão, não estou traduzindo literalmente, tá? Estou tirando qual informação importante. Qual que é a informação importante aqui, né? Que por conta da densidade da população da Coreia, a internet, o acesso à internet teve uma expansão rápida, tá? Muda o sentido da frase, ou a informação, no caso, é perdida por conta de algumas palavras que eu não sublinhei e não conhecia? Sim ou não? O que vocês acham? Não, perfeito, não. Elaine colocou não, João colocou não. Quer dizer, a informação está lá, eu consegui captar a informação, mesmo que eu não soubesse todas as palavras, tá? Aí a continuidade diz: By the end of this year, all the primary schools in Korea will be equipped with internet servers linked with high-speed internet connections, which are usually only available to high-tech business. Ok, vamos lá. O que eu coloquei aqui que provavelmente vocês grifaram, tá? And seria fim. Year, Happy New Year. A gente vê isso o tempo todo. Então, com certeza, nós saberíamos que year é ano. Primary schools. Então, são cognatas. Primary, primária, né? Schools, escolas primárias. Korea. Então, toda vez que aparece Korea, a gente, né, já grifa porque nomes, né, no caso aqui do país, é cognato. Equipped. Muito parecida com eu não sei o que parece com equipado. Será que é isso? Bem parecido. Cognato. Internet servers. Então, a gente vai pensar em português, servidores. Mas não sei, eu fiquei em dúvida. Mas por servers estar junto de internet, provavelmente a gente já faria esse link, que seria servidores de internet, né? Linked. É praticamente uma palavra cristal. Eu nem coloquei aqui. O que é a palavra cristal, né? Para a gente relembrar. São aquelas palavras que elas não são parecidas com a escrita em português, porém, elas são tão usadas no dia a dia nosso, da forma em inglês, que elas se tornam palavras cristais. A gente nem traduz mais, né? Me passa o link, né? Ou estou linkado com você. Então, assim, a gente acaba usando no nosso dia a dia essas palavras sem fazer a tradução, tá? Elas já são palavras cristalizadas na língua. E aí nós temos high speed, né? Então, speed, velocidade, high, alta. Internet, connections, muito parecida com a palavra conexões.
Usually. Então, vocês podem traduzir aqui como usualmente, geralmente, que é a palavra que a gente usa mais, geralmente, usualmente. Available é uma palavra que ela não é parecida com o português, né? É uma palavra que, de repente, eu poderia não ter marcado aqui, tá? Mas eu marquei porque acredito que muitos de vocês já tenham visto, né? Entra no site, o site não está lá disponível, aparece essa palavra, né? Que não está available. Então, é uma palavra muito usada também para gente aqui que está sempre se conectando à internet. High-tech, né? Não é o tech, né? A gente sabe que é tecnologia, a gente usa muito, alta tecnologia, a gente fala muito, né? Essa palavra para descrever a tecnologia que a gente vive hoje. High-tech é um termo muito cristalizado já na nossa língua. E business, como a gente já sabia que aqui em cima business era negócio, então business aqui também seriam negócios, mas no plural, né? Negócios. Então vamos lá ver o que a gente consegue. O que vocês conseguem tirar? Eu não vou fazer agora eu vou esperar vocês aí colocarem o que vocês conseguem entender dessa parte aqui, tá? Quem quer tentar? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui o meu resuminho, se está com tudo, se não está. Então, se a gente vai olhando aqui, né, a primeira parte, então, fim do ano, ok? Estou indo na ordem. Fim do ano. Escolas primárias na Coreia, certo? Fim do ano, escolas primárias na Coreia, equipada, servidores de internet linkados, né, com conexões de internet de alta velocidade. Certo? Então, olha, eu grifei algumas palavras, mas com essas palavras que eu grifei, eu consegui entender que no final do ano, né, deste ano em que está sendo escrito o artigo, que foi em 2000, né, que no final deste ano, todas as escolas primárias, né, na Coreia estarão equipadas com internet, servidores de internet de alta velocidade, de conexões de alta velocidade, ou de alta velocidade. Eu não preciso traduzir tudo para entender a informação. Tudo bem, gente, até aí? Tá dando para entender? Sim ou não? Sim? Ok. Ok, obrigada, gente. Eu estou no chat, aí eu não consigo ver se vocês fazem joinha ou não. Então, escreve para mim aqui no chat, tá bom? E aí, na informação seguinte, né? Usually, geralmente available, geralmente disponível para negócios de alta tecnologia. Quer dizer, então, o que eu depreendo aqui deste parágrafo? Né? Que no final do ano, todas as escolas primárias serão equipadas com internet, né, servidores de internet de alta velocidade, que geralmente estão disponíveis também para negócios de alta tecnologia. Quer dizer que a escola vai estar acessando também uma internet de alta qualidade, tanto quanto as empresas, né? Quer dizer que essa expansão está exigindo que a internet também dê conta, né? Porque o inglês, ele não vai estar só restrito às escolas, né, de inglês, a language schools, né? Mas também que ela vai estar disponibilizada em sites que podem, inclusive, acho que o grande mote hoje da educação em língua inglesa ou qualquer idioma são as escolas virtuais, né? Então a gente tem uma pancada aí de escola de idiomas que são virtuais, por conta mesmo dessa questão da distância, do tempo, da flexibilidade, né? Mas para você fazer um bom curso de inglês hoje virtual, né, você precisa ter o quê? Uma boa conexão de internet. Se você não tem, né, você não consegue ter o acesso de uma forma com qualidade, com uma velocidade, né, que você veja as pessoas falando sem travar, né, que a gente possa fazer as práticas sem travamento da internet com a questão da velocidade, tá bom? Gente, então, o resuminho aqui que eu fiz para ajudar, né? A densidade da população coreana, né, fala sobre a expansão rápida do acesso à internet por todo o país e fala, né, dessa questão mesmo das escolas primárias que estão equipadas com esses servidores de internet de alta conexão, de alta velocidade e que são inclusive as mesmas, né,
mesma tecnologia das empresas aí de altas, das empresas, dos negócios, né, na Coreia. E aí? Comentários. O que vocês querem? Vocês conseguiram chegar, para quem fez o exercício certinho, alguém conseguiu chegar nessa compreensão, nessa versão, ou não? Não, olha, eu tentei, mas não consegui entender. É bom que a gente saiba também, tá? Então, acho que seria interessante também colocar, né? Se não conseguiu fazer essa versão. É aquilo que eu falei, é o hábito faz o monge. Eu falei isso na aula passada, repito novamente. A gente tem que começar a fazer isso bastante, né? As primeiras vezes que a gente começa a fazer esse processo, não é fácil, né? E a gente tem bastante dificuldade. A gente quer segurança. Infelizmente, né? Às vezes a gente não vê o erro como parte da aprendizagem. A gente sempre é exigido, né? Que a gente acerte sempre, que a gente sempre seja perfeito, né? Que a gente tenha sempre o melhor rendimento. E a gente não vê o processo, né? A gente não vê o erro. E o erro faz parte, né? Também do processo de aprendizagem, porque é errando que você vai também descobrir aonde é que você precisa melhorar, qual a dificuldade que você está tendo. E aí você tem meios de ir vencendo, né? Essas dificuldades. Aqui a gente vai sempre pensar no inglês, né? De uma forma mais positiva. Nós somos falantes, né, de português, mas nós temos um contato, nós fomos aprendizes de português também. Então a gente sabe como é que a gente aprendeu o português. E a mesma forma que a gente vai utilizar para aprender qualquer outro, né? É falando, é estudando, é tentando, tá certo? Deixa eu ver. O Arthur, né, coloca aqui que a Coreia do Sul tem uma tecnologia computacional bem marcante, globalmente falando, como, por exemplo, a Samsung, né? Então, ele pegou esse conhecimento prévio que ele tinha e ele já ligou essa ideia do texto com esse conhecimento que ele tinha sobre a tecnologia na Coreia, né? O Gustavo falou que sim, professora. A Claudina falou que tentou, mas não falou se conseguiu. A Melina falou que ela não conseguiu por não conhecer muitas palavras. Então, Melina, a gente vai naquela dica, tá? De você volta novamente no texto, agora já tendo mais ou menos uma ideia, tenta fazer a sua própria versão desse texto novamente, faça anotações dos vocabulários, faça estudo sobre o material também que eu vou passar para você ir ampliando o vocabulário, tá bom? A Ruth disse que tentou, mas ainda sem muito êxito. Esse mas sem muito êxito quer dizer que alguma coisa ela conseguiu, outras coisas, né, do texto não. A Elaine fala que traduzir sem um tradutor é muito difícil, e isso é difícil realmente, Elaine, por todas essas coisas que nós comentamos aqui, né? A gente já tem esse hábito de trabalhar com texto, fazendo a tradução, isso a gente sempre fez, desde sempre. Então, agora, né, chegar nesse momento, né, e falar para você, olha, você vai ter que abandonar a tradução, realmente vai causar um desconforto, tá? Mas é necessário, porque se você for para a prova, você vai sem um tradutor, né? Você não vai com um tradutor. Então, é muito importante que você comece a fazer esse exercício de se ir desvinculando, tá? Do dicionário, para que você tenha essa autonomia na prova, tá bom? O João fala que o Alexandre, né? Que ele coloca que ele conseguiu chegar nesse ponto da versão de tirar as informações importantes. Muito bem. Muito bem. E para fechar o João sobre esse texto, o rodapé, ele diz assim que a questão, né, do título aqui, né, da informação da fonte, de onde foi tirado, qual o título desse artigo, facilitou também ele entender a questão da expansão da língua inglesa, né, na Coreia do Sul. Tudo bem, gente? Até aí, com nossos acertos e os nossos erros, dá para entender mais ou menos como é que a gente vai ter daqui para frente, tentar lidar com os textos para a gente ter bons resultados. A Ruth falou que a técnica é muito boa, ajuda muito nas questões. Sim, você já foi para as questões, Ruth? Se vocês tiveram acesso ao material de apoio, acredito que vocês tenham dado uma olhada lá já, tudo curioso, né? Já com certeza já deram uma olhada, mas a gente vai tentar fazer junto aqui para ir clareando melhor, tá bom?
Vou passar à frente. Então, nós tínhamos na aula, né, passada, falado um pouco, dado uma introdução mesmo sobre o prediction, assumption, falamos sobre skimming. A gente começou a fazer a técnica scanning sem ter conversado sobre ela, então hoje nós vamos falar sobre o scanning. O que é o scanning? O scanning é o ato de você escanear, de você procurar informações. Então, dei para vocês o exemplo do scanner. O scanner, quando você põe lá para digitalizar uma folha, né, ele vai lendo pedaço a pedaço para tentar, né, para digitalizar aquele texto. Nós vamos fazer esse procedimento da mesma forma, utilizando, né, um olhar em que a gente vai procurar algumas coisas que são específicas dentro do texto. Se no primeiro momento, né, a gente vai pegando as dicas, que são lá os títulos, subtítulos, palavras grifadas, palavras cognatas, no segundo momento, a gente volta para esse texto para procurar uma resposta de uma questão, por exemplo. Tá? Então, o objetivo do scanning é localizar informações específicas dentro do texto, beleza? Como fazer? Então, eu vou procurar palavras-chave, frases relevantes à informação. O que seria, como é que eu poderia descrever essas frases relevantes à informação? Então, se você está lá buscando uma resposta para uma pergunta, né, que você tem lá na prova do vestibular, então você vai ver algumas expressões, um recorte um pedaço daquela pergunta, e você vai, com essa informação, voltar para o texto para localizar exatamente aonde fica a resposta, tá bom? E quando a gente usa resposta para uma pergunta específica, ou a gente quer localizar detalhes importantes de um texto. Certinho? Então, o scanning, a gente procura informação. Vou colocar para vocês aqui algumas perguntas, tá bom? Então, a gente vai colocar em prática essa questão de olhar o texto fazendo a técnica scanning, procurando essas informações, tá? Então, vocês estão lá na prova, ó, já vamos começar aqui a fazer que a gente está lá na prova de inglês, tá bom? Então, vocês estão lá na prova de inglês, tem essas questões lá. Geralmente, a prova de inglês, ela vem com... a prova é dissertativa, tá? Mas aqui nós vamos colocar perguntas para vocês tentarem entender como é que funciona o scanning, tá? Então, a letra A que se refere o número 2500? Vão guardando aí, tá? Que vocês precisam ir para o texto e procurar entender ao que o número 2500 está se referindo, tá? A questão B... Quantas vezes por semana as crianças frequentam a escola de idioma? Então, vou lá para o texto procurando saber, as crianças estão estudando o idioma, ok? Quantas vezes por semana, tá? E a C. O que aconteceu nos anos de 1997 e 1998, tá? Então, eu vou com essas 3 questões para o texto. A gente pode fazer por partes, se vocês acharem melhor, tá? Mas como a gente está pensando numa aplicação na prova, né? Então, acho que vocês irem já lendo a questão que vai ser solicitada e depois ir ao texto, a técnica de scanning fica bastante... Ela ajuda bastante, tá? Nesse caso. Tudo bem, gente? Põe para mim aí se eu posso pôr o texto para vocês procurarem. Quem já está com o texto aí na mão também já vai procurando, né? Quem conseguiu ver o arquivo antes da aula, tá? Posso, então, jogar aqui o texto para vocês procurarem essas informações? Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza, passando. Então, a gente vamos praticar a parte 2, tá? Não vou falar nada, eu quero que vocês deem uma passada de olhos aí, escaneando o texto, procurando a resposta para as perguntas que eu fiz, tá? Quero saber o que se refere o número 2500, quero saber quantas vezes as crianças vão, né, para a escola de idiomas e o que aconteceu nos anos de 1997 e 1998. Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa olhadinha. Já quando vão olhar o texto, tá? Seria muito interessante que vocês já fossem procurando, né? As referências que eu passei para vocês. Os números, né? As palavras ali que possam ser cognatas, que possam ajudar, tá? E vou pedir para vocês fazerem também, nesse texto aí, né? Quem está com ele aí fácil,
aonde achar a informação, dá uma grifada nos termos que você conhece e nos termos que são cognatos, nas dicas, né, que ajudam você a entender essa informação. Tudo bem? Enquanto vocês vão fazendo isso, a Elaine falou que não viu o arquivo, vai fazendo então pela tela. Tá conseguindo ver bem, Elaine, aí a projeção? Tá. Então seria legal se você tiver uma folha, uma folha aí, uma caneta, um lápis, tá? Para você já ir marcando aí, tá? Escrevendo e colocando as suas dicas. Na verdade, o inglês instrumental é muito assim, é muito pensar, né, sobre o texto. Tô achando que vocês hoje estão meio quietinhos, gente. Tô achando assim, já chega, né, metade da semana, a gente está trabalhando, estudando, já começa a bater aquela ansiedade pelo final de semana, né? A gente começa a ficar cansado. É natural mesmo, e acredito que vocês estejam assim, numa maratona, né? Com esse objetivo de se preparar para um vestibular, a gente acaba mesmo, né? Acaba mesmo se dedicando, né? E vai abatendo aquele cansaço mesmo, né? O Gabriel pede para eu voltar para o slide, vou voltar rapidinho. Então, o que eu preciso que vocês me respondam? O que se refere ao número 2.500, tá? Lá no texto. Quantas vezes por semana as crianças frequentam a escola de idioma? E o que aconteceu nos anos de 1997 e 1998, ok? Então, vamos lá para o texto, vou dar uma olhadinha, mais uns 2 minutinhos, ok, gente? Vai escrevendo aí, vai colocando, né, o que vocês estão vendo de informação, o que está ajudando, tá? Para que vocês vão aí aplicando mesmo a técnica, né? Ok? Posso tocar? Posso falar? Primeiro, eu queria que vocês, olhando nesse texto, já me dissessem, tá? Aonde que está entre A, B, C, D, E, F? Aonde que está a informação que se refere ao número 2.500? Coloca aí no chat. Qual letra? C, perfeito. Então, na letra C, vamos pegar aqui o meu ponteiro, meu marca-texto, né? Então, aqui no C, eu tenho a informação do número. Aqui eu estou buscando entender o que significa. Ó. Todo mundo pode no C. Kelly, Lígia, Alexandra, Sofia, Ravane, todo mundo matou logo, né? Lá a questão, a resposta está no C. Perfeito, tá? Se a gente olhar agora, né, para a questão C, se eu voltasse lá para responder, eu iria dizer o que eu vou olhar aqui? Então, 2.500, ok. A palavra language, ela está do lado do número, né? Então, provavelmente ela se refere a essa informação que vem após o número, né? Então, language, schools, e eu não sei o que significa nationwide, né? Nationwide. Aqui seria a nação toda, né? Inteira. Mas eu não sei, tá? Suponhamos que eu não soubesse. Mas eu sei que language é língua, né? Schools, escolas. Vocês conseguem entender, então, que esse número 2.500 se refere à escola de línguas. Perfeito, Janete. Então, quer dizer que na Coreia do Sul, nós estamos ainda naquele texto, mas numa outra parte agora, né, que vem complementando. Isso aqui é um artigo imenso do Patrick, né, que ele fez, do Patrick, que fez sobre esse aqui foi um artigo que ele publicou nessa revista que fala sobre ensino de língua estrangeira, tá bom? Então, essa outra parte diz que a informação, né, que ele descobriu ali, que haviam cerca de 2.500 escolas de línguas pelo país todo, né? Difícil fazer isso? Difícil encontrar essa informação? Não foi, né? Porque vocês tinham ali as palavras cognatas que acabou facilitando bastante que vocês conseguissem responder essa questão C. Essa questão A. A questão B,
era quantas vezes, né? Vamos voltar lá. Quantas vezes por semana as crianças frequentam a escola de idioma? Aonde que vocês conseguiram encontrar essa informação? Que letra? Vou esperar vocês colocarem, tá bom? Se vocês não colocarem. Então, a gente precisa saber, né, quantas vezes as crianças vão para a escola de idiomas. Letra A, letra B, letra D, letra E, letra F. Escrevam para mim. Então, eu vou dizer para vocês que essa resposta, não sei se vocês acharam ou não, se vocês estão olhando agora, né? Então, vocês vão encontrar lá na letra E. Na letra E. Então, a palavra children, crianças, tá? Então, a palavra children, crianças. Sabendo que a resposta está na letra E, quantas vezes as crianças vão à escola de idiomas na semana? Aonde tem aí alguma informação relacionada a isso? Vamos olhar, então, o que a gente sabe dessa frase, tá? Então, children, falei para vocês que são crianças, né? Usually, geralmente, né? Usualmente. Language school, go. Go, todo mundo, a maioria das pessoas já sabem que go significa ir, né? Ir. Quando a gente vai começar uma partida de um jogo, né? Aparece sempre a palavra go, e aí começa, né, o jogo, né? Language é uma palavra que é cognata. School, escola. O que significa three? O João colocou, as crianças têm 3 aulas por semana. O Arthur por 3 vezes na semana e pagam entre 60 e 130 dólares. O Gabriel falou que tá atrasado. Tava assim, Gabriel. 3 vezes, ok. Então, a gente tem a informação aqui, three, número 3, né? Times, vezes. A week, por semana, né? A week, por semana. And pay, pagar, né? Paga. Entre 60 e 130 dólares por mês, tá? Então, quando eu consigo localizar, né, parte da informação que está sendo me perguntado, né, na prova, e eu olho para essa parte mais atenta, porque, gente, olha que interessante. Eu não estou perdendo tempo olhando coisas que não são para mim necessárias naquele momento. Eu estou fazendo uma leitura funcional, uma leitura, né, que me permite ter um desempenho mais rápido e ir e focar toda a minha atenção, mobilizar todos os meus conhecimentos naquela parte que é a parte importante, para que eu possa responder. Se eu ficasse desde a primeira linha, tentando entender tudo, ou tentando traduzir tudo, né? Se eu estou numa prova, né, onde eu tenho 56 questões para responder, né? Eu não posso perder muito tempo para responder uma questão, tá? Que me pede uma habilidade de procurar uma informação explícita do texto, explícita, porque aqui vocês não estão fazendo uma interpretação do texto, né? Não é nada assim que não esteja claro, né? Que não seja uma informação tácita ali. Você entendeu? Então, essa técnica de olhar o texto, já sabendo quais são as questões e já procurando-as, facilita, porque você ia ter que demandar um tempo, né, para montar a versão do texto, aqui você já vai e já fica mais pontual na sua resposta, tá? Vamos ver se meu chat aqui vai atualizar. Põe um sim aí para ver se está atualizado ou se eu vou ficar conversando de novo aqui sozinha. Coloquem um sim para eu saber se deu certo. Ó, agora sim, agora está subindo as respostas. Tudo bem, gente? Aqui eu vou até dar uma passadinha, né? Porque a gente já descobriu o C e o E. Beleza. Então, a terceira pergunta era o que aconteceu, né,
nos anos de 97 e de 98, 1997 e 1998 no texto. Que informação que eles trazem? Primeiro, eu quero que vocês me coloquem no chat. Isso, João. Qual é a letra, né? Onde a gente tem a informação sobre essa situação aí dos anos de 97 e de 98. Letra D, perfeito. Letra D. Muito bom. E aí? O que a gente consegue entender, né? Ou que a gente consegue captar sobre o que aconteceu nesse ano de 97 e 98. Vamos fazendo junto, né? Vamos fazendo junto. Franchise. É uma palavra cristal, né, gente? Franquia, né? A gente usa muito isso. A própria palavra franchise, ela é muito utilizada, né, para falar sobre franquia, sobre negócios, né? Organizations. Organizações. Perfeito? Estou fazendo junto, mas não vou dar a resposta, tá? Depois vocês me escrevam aí o que vocês entenderam. Franchise organizations, então organizações, né, franqueadas, né? Essa palavra closet, gente, palavra cristal. É ou não é? Você vai no comércio, ele é chique, ele já tá com aquela porta fechadinha lá, coloca, né, uma plaquinha closet, né, fechadinho. Então, né, muitos colocam fechado em português, mas muitos gostam de pôr closet, né, fechado. Para ter, porque a gente tem essa questão do uso da língua inglesa mesmo, né? Até como uma forma de ser multicultural, né? Atender várias pessoas, vários clientes na loja, inclusive pessoas que falam outros idiomas e que vão entender que closet é fechado. Continuando. A gente sabe que business, negócios, né? E suponhamos que vocês não soubessem o que era many, mas aí a palavra aparece novo, franchised, né? E como a gente sabe que franchise, né? Franqueados, né? Franqueandos. Então, aqui também seria alguma coisa relacionada a franquias, né? Language schools. Cost. Cost. Custo. Custaram. Cost, né? Parece com português. Aí vocês têm aqui os 200 mil, 500 mil números, a gente marca, né? Porque a gente também sabe. A palavra establish, eu acho ela cognata, mas eu não sei se eu acho que ela é cognata, porque eu sei o significado dela, né? Mas, ou se vocês não consideram ela como cognata, né? Então seria establish, estabelecer, né? Estabelecer. Closet, novamente, ó, vejam que é uma palavra importante, né? Ela aparece duas vezes. Closet, closet. Então, palavra fechada aqui, né? E 97 e 98. Então, a gente vai marcar também porque a gente reconhece os números. Então, vamos ver. O que vocês conseguem entender? Vamos na ordem, tá? Vamos na ordem da frase. Espero que vocês vão colocando. Algumas escolas de idiomas fecharam, né? Elas fecharam, né? O have, quando você vê have closed aqui, tá? É present perfect. Seria o nosso passado perfeito, né? Tá? Então, have closed está como fechado, significando fechado. Então, peraí, a Inaíra, é isso, Naíra? O nome? Inaíra, lindo esse nome, hein? Algumas escolas de idiomas fecharam nos anos de 97 e 98. Então, quer dizer que em 97 e 98, a Inara entendeu que muitas escolas de inglês, mas que tipo de escolas de inglês? A palavra franchised aqui, importante, né? Muitas escolas de idioma franqueadas, né? Elas fecharam em 97 e 98. Todo mundo entendeu essa informação? Todo mundo entendeu? A Inaíra está correta na informação? Está no texto? Sim ou não? Sim, está correta. Tem mais informações aí? Tem mais informações, né? O João coloca lá. Muitas escolas franqueadas fecharam
com prejuízo abaixo do estimado. Vamos lá. E muitas dessas escolas com custo de 200 mil a 500 mil dólares estabelecidos entre 1997 e 1998. Então, vamos lá. O João aí colocou uma informação. Se a gente pensar que uma escola de inglês fechando, né? Muitas escolas de inglês, no caso, fechando, é um prejuízo, mas essa informação, ela não está lá afirmando que foi um prejuízo, foi uma versão, né, foi uma inferência que o João fez a partir da situação, que ele sabe, se um comércio fecha, se uma escola de idiomas fecha, é prejuízo para quem investiu. Então, aqui ele coloca, né, uma informação que não está clara no texto, porém, ela faz sentido, né, visto que é um custo muito alto, né? Você investir numa escola de idiomas 200 mil a 500 mil dólares e ela falir. É um prejuízo, tá? Essa inferência que o João colocou no texto prejudica a informação do texto? E aí? Prejudica? Não prejudica. Não prejudica, né? O down aqui é para baixo, tá? No sentido de para baixo mesmo. Para baixo. Então, ele foi pelo down lá, entendeu? Have closed down como uma expressão do prejuízo, tá? Não prejudicou em nada. O que mais que foi colocado aqui? O Alexandre fala que ele não consegue saber se no período foi aberto ou foi fechado. Closed. A palavra closed, tá? A palavra closed aqui significa fechado, tá? Fechado, 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 fechado. Tá? Que mais? Isso. Isso. Então, muitas escolas franqueadas foram fechadas. E essas escolas custavam, né? Elas custaram 200 mil até 500 mil para serem estabelecidas, established, tá? Então, teve aí uma colocação ali de um investimento, né? E elas não prosperaram, né? Elas foram fechadas. Então, muitas dessas escolas franqueadas que foram franqueadas com esse custo, né? Elas fecharam em 97 e 98. Por que será, hein? Agora inferência, né? Por que será que foi fechado? A gente estava falando lá no outro parágrafo que a internet, né, o acesso à internet demandou, então, que a escola, a sociedade em geral na Coreia do Sul investisse em tecnologia, né? Então, talvez aqui a tecnologia tenha vindo, né, e atrapalhado um pouco essa questão das franquias das escolas, tá bom? Mas isso é uma inferência, não está na pergunta, não precisava responder isso. O que vocês precisariam responder? Né? Que em 1997 e 1998, muitas escolas franqueadas na Coreia, né, fecharam, e que elas tiveram um alto custo, né, para serem estabelecidas. Tá certo? Deu para entender aqui, gente? Sim ou não? Tem uns não aqui, mas tá. Mas aqui meu chat estava atrasando. Perfeito, Gabriel colocou, Elaine falou que deu. Então, olha o esforço. Vejam bem, o esforço, né? Que a gente tem, como a gente consegue concentrar quando a gente vai nessa leitura mais específica, né? Na procura dessas informações. Ela agiliza e ela economiza também o nosso tempo. O Luciano pôs yes. Já estou até imaginando ele falando yes. Muito bem, bacana. Então, vamos recapitular. Skimming e scanning, tá? Então, skimming, a gente sabe que a finalidade da técnica skimming é ter uma visão geral do texto. Tudo bem? E a gente sabe também que no scanning, né, versus aí, as informações são mais específicas. Então, se no skimming a gente dá essa visão geral para saber qual a temática do texto, a gente vai procurando aquelas dicas para a gente ir mobilizando nossos conhecimentos, olhando lá, né, a imagem, olhando as palavras que estão sublinhadas. No scanning, a gente vai mais
a busca das informações específicas, tá? No skimming, então, a gente vai à busca do tema, da ideia e da estrutura textual, certo? E no scanning, a gente procura por palavras-chave, por detalhes relevantes, a gente vê as questões que estão sendo pontuadas e a gente volta para o texto com aquele olhar, buscando exatamente aquela palavra-chave da pergunta para que a gente consiga encontrar a resposta no texto. Tudo bem? Ok? Posso ir adiante? Vamos fazer um teste, se vocês entenderam a diferença entre o skimming e o scanning? Ok. Então, vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês, se esse tipo de pergunta que está aí na tela para vocês, se vocês usariam a técnica skimming ou a técnica scanning para conseguir visualizar isso, tá? Então, as perguntas que eu fiz aqui. Qual é o tema principal do texto? Quais são algumas das questões abordadas? Qual é a finalidade do texto? Se eu faço essas perguntas, vocês acham que essas perguntas eu utilizo a técnica, elas são mais relacionadas à técnica do skimming ou à técnica do scanning? Escrevam para mim aí o que vocês acham. Caroline falou scanning. Ok. Todo mundo concorda? A Elaine falou scanning. Gustavo, scanning. Vamos recapitular? Isso, todo mundo está colocando que scanning. Todo mundo colocou scanning. Então, vamos voltar para o nosso comparativo aqui. A técnica skimming, visão geral do texto. Tema, ideia e a estrutura textual. O scanning, informações específicas do texto, palavras-chave e detalhes relevantes. Então, se eu quero saber qual é o tema de um texto, é skimming ou scanning? João pôs skimming. Depois que a gente volta, a gente vai tentando, né, entender. Porque aí, se eu tiver uma pergunta, qual o tema do texto, então o que você vai fazer? Você vai olhar título, você vai olhar palavras sublinhadas, você vai olhar marcas textuais, palavras repetidas, né? Então, você olhar o primeiro e o último parágrafo, você já consegue ter uma visão geral do texto. Então, quando a gente tem questões, né, que pedem para a gente ver qual é o tema, qual a finalidade do texto, por exemplo, um texto de receita. Eu não preciso traduzir o texto, eu não preciso fazer nenhuma técnica específica ali, né, de procurar palavras-chave. Por quê? Porque quando eu olho o texto, eu já percebo que é uma receita. Então, qual a finalidade do texto? É ensinar a fazer uma receita. Gente, aqui está funcionando? Tá tudo ok? Sim, está funcionando, Paulo. Bom, tá bom. Aqui eu vi em algum lugar alguém falando que tinha caído. Bom, então, a gente está buscando, pelo gênero textual, eu consigo responder essa pergunta. Então, não preciso olhar, nem preciso fazer nenhuma técnica mais aprofundada para entender que a finalidade do texto é uma receita, é ensinar um modo de preparo da panqueca, por exemplo, né? Quais são algumas das questões abordadas? Se eu vou pegar o mesmo texto lá, da receita, então eu sei que lá eu vou ter, provavelmente, modo de preparo, ingredientes, tempo, né, que leva, um passo a passo, e o tema, ensinar a fazer panquecas. Então, se eu estou falando no geral, a técnica é skimming, certo? Tudo bem? Deu para clarear melhor agora? Skimming. Então, a resposta, skimming. Vamos fazer um skimming agora nesse texto, tá? Deixa eu ver se eu tinha colocado acho que algumas coisas. Se eu fosse falar para vocês, perguntar lá, qual o tema desse texto? Eu quero saber, tá? A gente está fazendo skimming. O que é o skimming? A gente vai dar uma olhada no texto, vamos procurar as informações que me deem a resposta que eu preciso, tá? Mas eu não vou aprofundar no texto. Se eu perguntar para vocês, coloquem para mim aí, ó, o João já respondeu, clima. Está falando sobre clima. Ok. A gente pode melhorar o tema? A gente pode melhorar? Que tipo de informação está trazendo sobre o clima? Olha, o Gustavo foi.
né? Impacto do clima na agricultura, certo? Aí a Rafaela colocou agricultura, aí o João complementou mudança do clima global, impacto climático na agricultura, impactos na agricultura. Então, perfeito, perfeito, né? Cada um trouxe a informação do tema. Se apoiou em quê para fazer isso, gente? Vocês se apoiaram em quê? Deram uma olhada aonde? Põe aí, rapidinho. Vou pedir aqui para o Gustavo. Gustavo, o que você colocou aí? O que te ajudou a matar o tema desse texto, a descobrir? Outros também. A figura e a legenda do lado esquerdo do texto. Então, ele olhou aqui a legenda, né? Olhou a legenda. How will climate change impact agriculture? Então, ele olhou o título, olhou a imagem, tá? E pegou provavelmente as palavras climate, que é clima, né? Impact, que é um cognato impacto, agriculture, agricultura. Então, por ali e pela imagem, ele tirou a temática do texto. A Daiane já falou que ela foi com as palavras cognatas. Então, ela olhou provavelmente, deixa eu fazer aqui o nosso ponteirinho de marca-texto, ela provavelmente foi aqui, ó, climate change, ok? Planets, né? Today é uma palavra que não é cognata, mas a gente usa bastante. Então, tem bastante, ó, profound, impact, various sectors. Olha quanto cognato. Agriculture, temperatures, precipitation. Nossa, a minha coordenação está ficando péssima. Precipitation, extreme. Então, são palavras que vão aparecendo muitas cognatas. Eu tinha falado para vocês que cerca de todos os textos, né, que a gente tem um contato, 20% do texto geralmente são palavras cognatas. Então, ajuda bastante a gente a entender, né? Que mais? A Mariana também falou que foi pela imagem. A Daiane foi pelas palavras que ela conhece. É isso, tá? Então, o skimming é isso. Eu olho algumas dicas que o texto me dá e essas dicas me ajudam a entender que o texto vai falar sobre mudança climática, né? Da mudança e que como isso se refere na agricultura, né? Ok, tudo bem até aqui? Fácil? Se a gente volta para a pergunta B, e é tudo rápido, né, gente? Quais são algumas das questões abordadas? Vocês já colocaram aqui, né? Vai falar sobre impacto na agricultura. O que mais que vocês conseguem encontrar aí? Tenta. O João fala, né, que aqui vai apresentar uma discussão, né, para solução, para minimizar esses efeitos climáticos, né? Mas que outras coisas? Quando a gente mobiliza esse conhecimento sobre mudanças climáticas, o que a gente já pensa? Qual as palavras que vêm, né? Aí, alimentos, a questão dos alimentos, porque o clima, a agricultura trata da questão dos alimentos. A Daiane fala sobre a alteração na temperatura, né? Então, essa mudança climática, a questão da mudança, da elevação dessa temperatura para mais quente ou para muito frio em áreas que não estavam, né, nesses padrões, prejudica. O João fala sobre as implicações e as mudanças na agricultura, com qual esse clima, essa mudança climática reverbera bem de perto. Então, assim, ó, vocês conseguem trazer muitas informações, já estão mobilizando, inclusive mobilizando o vocabulário, mobilizando o conhecimento prévio. Skimming, tá? Skimming. Ok, perfeito. Sim, a questão do impacto profundo nos vários setores, essa mudança climática. Muito perfeito. E qual é a finalidade desse texto? Só de olhar aqui, de perceber que ele vai trazer informações, vai falar sobre os impactos, sobre as implicações da mudança do clima na agricultura global. Qual é a finalidade desse texto? Qual a finalidade desse texto? É um texto que é informativo? É um artigo?
Porque a palavra article, a palavra article é artigo. Isso, o pessoal colocou. Vai trazer informações, um texto informativo. Então, a gente tem um gênero textual que é o artigo, tá? Geralmente, um artigo, ele traz uma discussão, ele traz informações, né, sobre um determinado assunto. Nesse caso, o assunto climate change, mudança climática, né? E ele vai se aprofundar, né, ó. In this article, we will explore the implications of climate change on global agriculture and discuss potential solutions to mitigate, ou em americano, mitigate its effects. A palavra mitigate, ela é um cognato, tá? Ela é a palavra mitigar. Mitigar, é um verbo pouco usado, né? A gente não costuma usar, mais em termos, em textos mais formais, né? A gente usa a palavra mitigar, que significa diminuir, reduzir, tá? Então, in this article, we will explore. Neste artigo, nós vamos explorar as implicações, né? Quais são, qual é a problemática, né? Da mudança climática global na agricultura e discutir as soluções potenciais para mitigar seus efeitos, tá? Então, vocês conseguem entender que esse texto, ele não ia contar nenhuma história, ele já tem uma característica própria. Então, quando a gente faz esse primeiro contato com o texto, é o skimming, tá? Aqui a gente não se aprofunda no texto. A gente vai se aprofundar no texto mais quando a gente vai fazer o scanning, né? Porque a gente está procurando uma informação específica, ou quando a gente quer ter uma visão geral do texto por tópicos. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Esse texto é um artigo. Para responder a primeira questão ali do skimming, a gente focou, né, no parágrafo A, né, para a gente descobrir, além da imagem, né, que vocês também se utilizaram. Também, para responder a questão B, né, sobre algumas coisas que poderiam estar aparecendo ali, algumas informações que vinham acerca da mudança climática, estava aqui localizado no B, né, onde a gente tinha uma série de informações, food security, segurança alimentar, né, crop yields, então, colheitas, né, colheitas, aqui é rendimentos, então seria crop yields, rendimento das colheitas afeta, né, então essa mudança climática afeta esse rendimento das colheitas, então a gente começa a ter escassez na colheita, né? E, consequentemente, escassez também nessa segurança alimentar, né? Temperaturas, né? Então a gente viu que rising temperatures, então elevadas temperaturas, né? Então a gente tem aí muitas informações que nos polos, né, do nosso planeta, né, a temperatura está aumentando muito rápido, né? E está trazendo várias consequências, né, para aquelas regiões e que isso vai repercutir no globo todo. Então é um assunto que a gente tem repertório e conhecimento prévio. Change precipitation patterns. Então, a mudança, né, nos padrões da precipitação. O que é precipitação? A questão da chuva, né? Então, a gente tem aí da água, né, da mudança da água, um lugar começa a ter mais quadros, né, de neve, onde não era comum, né, um aumento muito grande de chuva, onde era uma região mais seca, onde costumava, né, não haver. Então, a gente tem extreme weather, tempo, né? Então, tempo extremo, não tempo de time, de horas, mas relacionado a clima. Aqui climate, relacionado, né, ao clima, na questão de temperatura, de precipitação, weather, mais no sentido do clima, na relação de tempo nublado, tempo ensolarado, tempo, né, essa classificação que a gente faz do dia a dia. Então, a gente tem mais eventos de tempo extremos, muita chuva, né, muita seca, muito calor, muito frio. E tudo isso vai afetando
a colheita e a segurança alimentar no mundo todo, tá certo? Então, assim, o que vocês foram me falando pontualmente prejudicou o entendimento das informações? Sim ou não? Isso. O Arthur falou o aquecimento global, exatamente. Exatamente, perfeito. Então é isso. Então o C a gente consegue também saber qual a finalidade do texto, porque aqui ele explica, né, que vai trazer algumas discussões sobre soluções de como resolver, como não resolver, mas como diminuir os efeitos, né? Tudo bem, gente? Agora ficou mais fácil para entender o skimming? Então, eu coloquei um resumão do que nós falamos, então não vou falar aqui, né? Que a gente já foi fazendo. Skimming or scanning? Quando eu encontro esse tipo de perguntas, e agora eu coloquei em inglês, tá bom? How much has the global... Na prova vocês vão encontrar assim, tá bom? How much has the global average temperature risen since the pre-industrial era? Então, primeiro a gente vai ter que entender o que está perguntando. Vamos lá. Ponteiro. Global é o que vocês já sabem, certo? Temperatura. Pré-industrial era. Ok? Aí eu não sei nada dessas outras. How much? Não sei. Has. Acho que tem, né? Tem, pode ser tem, não sei. Vou pôr tem. Essa palavra é importante, tá? Average. Então, aqui eu estou procurando uma informação geral ou uma informação mais específica? O João já fez lá a nossa translation, nossa tradução. Como a temperatura tem elevado desde a era pré-industrial, tá? Pergunta, ele já fez a tradução. Beleza. Ok. É uma pergunta que ela é geral ou uma pergunta mais específica? O que vocês acham? Específica. Beleza, específica. Tudo bem. Segunda pergunta. What are some of the effects of increasing temperature mentioned in the text? Então, vamos lá. Efeitos, temperature, novamente, mencionado in the text. Certo? É específica ou ela é geral também? O que vocês acham? Ela é geral também ou ela é específica também? Específica. Então, a técnica aqui é skimming or scanning? Todo mundo aponta que é específica. Então, se é a informação que a gente vai buscar no texto agora é uma informação específica, é skimming or scanning? Scanning, Gustavo colocou, João colocou scanning, Luciano também. Scanning. Vou voltar lá, dê 3 passos para trás. Espera aí. Scanning. Informações específicas do texto, palavras-chave, detalhes relevantes. Então, se a gente está procurando por informações específicas, a técnica é scanning. Certo? Scanning. Perfeito. Tá? Então, a gente vai procurar as informações específicas. Então, a primeira pergunta, né? How much has the global average temperature risen since the pre-industrial area? Se eu não sei ainda, se eu estou na dúvida do que possa ser essa palavra, aqui está sendo difícil. Sabe por que está sendo difícil? Porque vocês não têm as alternativas, né? Eu estou fazendo uma pergunta. Se fosse uma pergunta, se fosse no moldes da prova, ela seria objetiva. Então, ela teriam aqui as
as questões, então ficaria mais fácil, né, para vocês tentarem entender. Mas suponhamos que vocês não saibam, tá? Vocês não saibam, vocês sabem essas palavras, vocês estão entendendo o quê? Está perguntando alguma coisa sobre a temperatura global e na era industrial, tá? Na era pré-industrial. Só sei isso. Vou para a prova. Só essa primeiro, tá, gente? Vou fazer agora devagarzinho, porque a gente está procurando informação específica. Informação específica, ela demanda de um tempo maior, né? Para a gente localizar no texto. Então, o que a gente vai ter que procurar? A pergunta, quem que traduziu aqui? O João traduziu. Como a temperatura, como how much? How much é alguma coisa relacionada a números, né? Has the global average temperature risen? Ele traduziu como a temperatura tem elevado desde a era pré-industrial. Aqui ele sabe mais ou menos o que a questão está sendo, né, está pedindo, mas suponhamos que eu não soubesse, o vocabulário que eu tenho para a prova é esse, vou para a prova. Pronto, fui para a prova. E aí? E aí? Onde a gente consegue achar, tá, as expressões que aparecem na pergunta? Então, lá tinha essa expressão. Vamos lá. Aqui tinha essa expressão. Certo? Estou procurando. Tá? Eu vi que tinha alguma coisa de average. Também apareceu. Global. Não tinha aparecido, mas aqui apareceu. Temperature. Ok. Então, eu sei que está nessa parte, certo? Por que eu sei que está nessa parte? Porque as palavras-chave da pergunta me apareceram aqui. Concordam ou não concordam? Deixa eu ver, está travando. Isso. Aí o Gustavo colocou a palavra temperature, ele já achou. Aí, a gente vai continuando olhando e a gente vê que, por exemplo, você tem 1,2 degrees Celsius. Gente, o que a palavra Celsius em português, se refere ao quê? Se refere à marcação, né? A gente marca o grau de elevação ali da temperatura, né? A temperatura ela é medida em Celsius, certo? Em Celsius, né? Celsius. Então, qual que é a informação que vocês acham que a pergunta quer saber? Sobre a temperatura. Mas o que sobre a temperatura? A gente mede a temperatura em Celsius. Ok, nós medimos em Celsius. Mas a pergunta é o que aconteceu com a temperatura, né? Com a temperatura a partir da era pré-industrial. Ela, grau, né? Aí a Lígia está falando degrees, né? Degrees é graus. Então, 1,2 graus Celsius. Ok. Ah, e o Luciano, aqueceu, elevou-se. Então, quer dizer que a média, né? A média global da temperatura, agora vamos pegar a palavra aqui, ó, global temperatura, que a temperatura global, ela se elevou 1,2 graus Celsius desde a era pré-industrial. Aumentou, isso mesmo, Inaíra. Isso. Então, a pergunta quer saber do aumento da temperatura. Qual seria a resposta? Então, vamos voltar para a pergunta. Então, how much? Quanto, né? Quanto é a média, a temperatura média global aumentou desde a era pré-industrial. Então, quanto que essa média de temperatura aumentou desde a era pré-industrial? A Inaíra, ela tá me corrigindo aqui, acho que na pronúncia do nome dela. Depois ela vai me falar como é que fala, estou falando errado, acredito. Qual foi o aumento da temperatura? Então, qual é a média, né? Qual foi a média que aumentou essa temperatura? 1,2 graus. Então, quando eu volto lá para o texto, mesmo eu não sabendo, né, ou não tendo lido, mesmo se eu tivesse começado do início, é um texto, né, que tem bastante cognatos, eu conseguiria entender que a informação, né, no texto se referia aos graus Celsius aqui, 1,2, tá?
certo? Então, eu consigo localizar a resposta do A, porque eu vejo as palavras que são chaves na pergunta. Tudo bem? Mas, gente, esse é um exercício que a gente faz e a gente tem que fazer bem feitinho para a gente não tirar a informação ali do contexto, tá bom? Bom, a segunda pergunta é: what are some of the effects of increasing temperature mentioned in the text? Então, acaba sendo um complemento da primeira. A gente sabe que a média, né, da temperatura aumentou desde a era pré-industrial 1,2 graus Celsius. Aqui, efeitos, tá? Então, temperature mentioned, da temperatura mencionada no texto. What, a maioria de vocês já sabem, né? Mas se não soubessem, não dava para entender que a pergunta está querendo saber sobre o quê. Bom, para a segunda pergunta, né? A gente entendeu que precisamos procurar nesse texto quais são alguns dos efeitos da temperatura mencionada no texto. Aí vai vir aquela grande questão que vocês vão olhar para essas palavras. Então, ó, a gente vai procurar a palavra temperature, deve ser a próxima informação, né? Que eles estão pedindo, tá? A palavra referida lá. A gente vê que aparece a palavra increase, né? Que era increasing lá, mas aqui como increase. Frequent, que é uma palavra cognata. Severe. Tá? Essas palavras em verde são palavras fundamentais para esse texto. São palavras fundamentais para esse texto, tá? Porque são os efeitos, né? São os efeitos que essa alta na temperatura no globo, né? Provoca essas mudanças aí. Leva mais a esses estados climáticos mais complicados. Então, vocês têm aqui a palavra heat waves, droughts e floods. Aliás, floods, desculpa, pronúncia floods. E aí? Não são cognatas. Ah, o João colocou diversas ondas de calor. O que te ajudou a matar aqui, João? Essa questão de ondas de calor. A gente tem uma imagem, ela ajuda bastante, né? A gente vê aqui que tem uma imagem de um planeta, né? Numa terra aqui seca, árida, né? A gente vê que tem aqui o movimento, né, da água, né? Saindo do planeta, ou ele evaporando, né? Ele como se ele estivesse evaporando. Então, quando a gente tem esses fenômenos climáticos, né? Aqui a gente não sabe, suponhamos que vocês não saibam o significado dessas palavras. Como é que vocês se virariam para responder essa questão? Aqui eu estou falando para vocês que está difícil. Por que está difícil? Porque eu estou perguntando. Vocês não têm nada onde se basear, certo? Vocês não têm nenhuma alternativa A, B, C, D para eliminar nada, né? Então a gente vai. O Arthur falou assim: usar o dicionário na prova. Vamos pedir autorização, né, para o vestibular para deixar a gente usar na prova, né? O Gustavo falou que a figura ajuda. Então, se a gente for olhar, for pensar aqui, né? Waves, ondas de heat, calor, ondas de calor. Alguém falou aqui, alguém já tinha colocado, né? Que ondas de calor. Droughts. Como é que vocês enxergam aqui, né? Esse sólido, né? Aliás, esse sólido não, esse solo, né? O solo está seco. Então, a gente, né, dá para entender que está falando de secas, né? Se tem mudança climática, você tem mais aumentos, né? Ondas de calor, porque está lá 1,2 graus Celsius acima, né? A gente tem muita seca e a gente tem muita enchente, né? Então, aqui, isso aqui vocês anotem, viu, gente? Porque se falar de meio ambiente, se falar de mudança climática, se falar de aquecimento global, vocês vão encontrar essas palavras aí, tá? Heat waves, ondas de calor, droughts, seca, e floods é chuvas, enchentes, certo? Então, aqui, vocês iam que não ia só bastar, né, vocês mobilizarem aí as cognatas, vocês iam ter que
usar um pouco do conhecimento prévio que vocês têm sobre essa questão, né, da alta da temperatura, como é que ela provoca mudanças no clima, certo? E que tipo de mudanças elas acabam, e quais são as consequências dessas mudanças, né? Então, você vê que esse texto aqui, ele precisa que você tenha conhecimentos prévios em outras áreas também, né? Não é só na língua, né? Você precisa saber também, porque se você não tem aquela complementariedade da língua, mas você tem a complementariedade do seu conhecimento prévio, do seu background, seu contexto, tá certo? Desse seu olhar para a imagem, desse seu olhar para a pesquisa, tá? O que vocês estão colocando aqui que eu não estou vendo? Aí a Inaíra, pelo amor de Deus, desculpa, tá bom? Se eu estiver falando errado. Ela falou assim, acredita que a água do planeta está evaporando, por isso a gente tem secas e outros locais onde, né, a gente tem o contrário, né? Tem lugares aí com enchentes, né? A cidade, por exemplo, né, de Veneza. A Veneza, cada ano, aquela água que já é característica, né, do local, né, aquelas gôndolas maravilhosas, né, a cidade cada vez mais tem o nível de água subindo por conta desse aquecimento, né, global. Tudo bem, gente? Cansados? Acho que a gente pode ir para os finalmente. Vamos fazer, essa aqui é legal, mas eu vou pedir que vocês fazer rapidinho essa aqui, vai. A gente olhando para essa foi uma prova da Unicamp de 2017, primeira fase deles, tá? Você tem aí, né, uma imagem que traz muitas informações, né? Então você tem aqui uma escola, uma imagem de uma escola, uma imagem de uma menina, né? A gente tem aqui uma imagem de um carrinho de bebê e temos algumas palavras-chave aqui, né? Então a gente tem uma porcentagem, a gente tem aqui, ó, 38%, tá? Girls, né? Meninas. Teen. São palavras cristais. Essas aqui eu considero palavras cristais porque a gente usa muito, né? Teens, adolescentes. Aqui tem child. Nós vimos que children era crianças. Child, criança. Age, idade, né? 18. A gente tem um carrinho onde está falando sobre high school. High School Music, né? High School, ensino médio. Diploma, né? Age 22, tá? Então a gente tem aí 38% das adolescentes, né? Que tiveram uma criança, tá falando de gravidez, não é? Tá falando de criança. Tiveram uma criança com a idade de 18 anos, adolescentes, né? O que acontece com essas meninas? Elas acabam se formando apenas com 22 anos, certo? Então, a questão da Unicamp era a seguinte: olhei tudo isso, tenho essa informação na minha cabeça, mas cuidado porque essa questão, quando ela aparece, ela vai ser mais interpretativa, hein? Quando a gente tem gráficos, quando a gente tem imagens assim para a prova, na prova, elas são interpretativas, né? Nem tudo que parece é, tá bom? Então você vai ter que fazer uma interpretação, você vai ter que relacionar esses dados. Então a pergunta da Unicamp era o seguinte: depreende-se das informações da figura que 38% das jovens engravidam antes dos 18 anos? Obrigatoriamente? Quer dizer que todas as adolescentes, antes dos 18 anos, elas engravidam? 38%? 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos? Ó, tá grifado aí, mas não tem nada a ver, tá, gente? É que eu não consegui colocar o negrito em cima, esqueci de pôr e ficou no de baixo, tá? Não é dica, não. 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos? Aqui a gente tem uma condição, né? Elas se formam aos 22 anos porque elas tiveram crianças, né? Tiveram bebês antes dos 18. Não quer dizer que todas as jovens, 38% das jovens,
né? Vão concluir o ensino médio só aos 22 anos. A gravidez na adolescência interfere na vida escolar das jovens? D. A gravidez após os 18 anos interfere na vida escolar das jovens? Qual seria para vocês a resposta correta na análise dessa imagem e desses dados? Isso serve para qualquer disciplina, não só para inglês, né? Que letra que é a correta? A B, a C ou a D? O Arthur falou que é a C de certo. A Elaine falou que ela estava dentro desses 38% que engravidaram antes dos 18 anos. É isso, Elaine? Sim, ela colocou que sim. O Gabriel falou que vai na B. 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos. Então, vamos ver. Ficaram aqui entre B e C. Então, vamos olhar. A B. 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos. Mas que jovens? Quais jovens? Né? E o 38% estava relacionado, né? Estava relacionado às adolescentes que tiveram uma criança antes dos 18 anos. E não necessariamente, né, a formação delas pela idade de 22. Mas aqui fica muito amplo, porque quando fala 38% das jovens concluem o ensino médio aos 22 anos, cadê a informação do gráfico que tem um condicionante para que essas pessoas que se formariam aos 18 anos se formem somente aos 22? Tem um elemento aqui, né? Entre a graduação, a diplomação nos 18 anos e a diplomação no 22. O que está entre, né, a adolescente e o diploma do ensino médio? Qual foi o assunto? A gravidez, não é? Então não poderia ser a B, porque a B não traz essa informação. Por isso que é legal a gente fazer análise, mesmo quando a gente fala, acho que é essa, volta lá e vê se está claro, se naquela imagem, se naquela informação está constando, né, no texto. Mas a C, que alguns colocaram, né, como a correta, seria, então, dizer lá, que a gravidez na adolescência, ela interfere na vida escolar dos jovens. Aonde a informação está comprovada aqui, nessa imagem? Está comprovada? Porque aqui diz que 38% das pessoas que se formariam aos 18 anos, meninas, né, elas acabam não se formando aos 18 anos, mas se formando aos 22, porque elas ficaram grávidas antes dos 18 anos. Tá? Então, a resposta correta é essa mesmo. A gravidez na adolescência interfere na vida escolar das jovens. Certo? A Daiane falou, para uma amiga minha, ajudou muito ela ter um bebê antes de terminar o ensino médio. Antes ela nem ligava para a escola e nem participava das aulas. Depois que ganhou o bebê, ela mudou da água para o vinho. Virou ótima aluna e não desistiu dos estudos. Aí ela viu que ela precisaria, né, galgar passos, ter objetivos e metas, porque aí não era só ela, né, ela ia ser responsável por mais alguém, né? Realmente é isso, né? Aqui ele não está fazendo um julgamento de valor, né? Vamos deixar claro. Aqui ele está somente dizendo que o fato da pessoa ter a gravidez, né? Nesses estudos, comprovaram que acaba atrasando, né? O nível de escolaridade. Então, o que você terminaria antes dos 18, você vai terminar 22, porque tem outras coisas que surgem com a demanda de um bebê. Não é um julgamento de valores, né, nesse sentido. É mais na análise mesmo da imagem, tá bom? Bom, aí temos a questão da Univesp. Eu acredito que a gente não vai conseguir fazer toda, e depois eu vou deixar essa lição para vocês fazerem depois, visitarem outras provas, visitar outros textos, tá bom? Vamos só dar uma conversada. No ano passado, o que caiu na Univesp foi esse texto, ok? E 5 perguntas. Então, aqui vocês têm a primeira pergunta. The text intends to. Então, a palavra intends, tá? Ela é um falso cognato, sabe? Um falso amigo? Aqueles false friends. É importante que vocês, tá?
Guardem essa aqui aparece bastante em prova, tá? Intends. É o verbo pretender, tá? Então, o texto pretende o quê? Aí ele dá várias opções. E aqui eu já até coloquei, a resposta apareceu, não era para aparecer, né? Mas, então, a gente precisa saber o tema do texto, né? Então, sobre o que, qual que é a intenção desse texto? Qual a finalidade desse texto? Então, a gente vai usar a técnica skimming. Vamos dar uma olhada geral? Vamos dar uma olhada geral nesse texto? Vamos trabalhar só essa primeira questão, tá, gente? Porque não vai dar tempo, já são 9h21 e eu prometi para o pessoal que eu ia tentar terminar no horário, né? Até para vocês também, porque fica bastante, bastante puxado esse horário já, né? Então, a gente tem lá no primeiro parágrafo, ok? Primeiro parágrafo, deixa eu colocar meu marca-texto. Marca-texto. A gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho. Técnica do skimming. A gente vai ver qual que é o tema. Então, qual que é o tema, olhando aqui nesse primeiro parágrafo? Escrevam rapidinho aí qual que é o tema. Turismo. Então, provavelmente o João foi aqui, na palavra, né? Tourism. Ok. E ele vai falar, nesse primeiro parágrafo, está falando sobre positive aspects do turismo. Então, aspectos positivos do turismo. Certo? Né? Se a gente for olhar mais à frente, né? A gente tem a palavra connect people. Então, aspecto positivo do turismo, conecta pessoas. Vou pegar outras coisas que sejam mais fáceis. Experiences, experiências. Cultural awareness. A gente não sabe o que significa, mas cultural a gente consegue entender. E community building. Certo? Aí depois a gente vê a palavra jobs, regional development, desenvolvimento, social economic progress. Então, a gente já sabe que o tema desse texto vai falar sobre aspectos do turismo. Aqui está falando sobre aspectos positivos. Se eu olho o de baixo, né? Aqui eu entendi que tem aspectos positivos do turismo. Quais são esses aspectos? Conecta pessoas, né? Traz novas experiências, né? Cresce a parte cultural. Aqui nós estamos fazendo uma versão, né? Aumenta a parte cultural da pessoa, tem um senso de comunidade, aumenta, né, empregos, desenvolvimento regional, progresso socioeconômico. Então, já vi que o texto vai nessa linha, certo? Quando eu olho no segundo parágrafo, então, no primeiro parágrafo, eu vejo o quê? Positive points of tourism. No segundo, eu vejo a palavra lá, downside. Toda hora meu ponteirinho foi embora, eu vou pegar outro ponteirinho de novo. Downside. Né? Down, side. Side, lado. Down, né? Baixo, para baixo. Então, provavelmente, deve falar alguma coisa sobre o aspecto. Se em cima era positivo, aqui deve estar apontando alguma coisa que seja negativa. Então, downside. Ok, negativa. Popular. Estou fazendo rapidinho por conta do tempo, tá? Destinations, pollution, risks, environmental, vou colocar porque a gente usa bastante, sites, heritage, overuse of resources. Estou colocando palavras mais comuns, né? Travel. Então, o que eu consigo ver aqui, ó? Downside, seria lado ruim. Destinos populares, poluição, riscos ambientais, sites aqui no sentido, né, de essa expressão heritage sites quer dizer patrimônios culturais, lugares históricos, né? Resources, recursos. A palavra overuse, né, seria excesso, desperdício, né? Então, a gente vê que tem um aspecto positivo, mas também tem os aspectos negativos. Qual aspectos negativos? Poluição, risco ambiental, né? Danos aos patrimônios, né? Históricos, utilização de muitos recursos, né? Naturais ou não, tá?
Então, é um fator que torna também o turismo negativo, certo? E quando eu olho esse grandão aqui, esse parágrafo que vem numerado, né? Com 1 e 2, certo? Eu sei que provavelmente ele vai trazer algumas informações relacionadas a este ponto negativo aqui. Alguma resolução, né? Alguma... quando eu começo aqui o texto que eu olho, ó. So, which I mind, mente, dois. Tips. Eu falei para vocês, a gente tinha trabalhado que tips, né? Eram dicas. Então, 2 dicas. Help you, ajudar você. Ok. Enjoy your trip. Isso aqui a gente usa bastante, né? Camisetas e tal, mas enjoy, curtir a sua viagem. Confidência é um falso cognato, hein? Parece confidência, né? Mas é confiança. Então, vai trazer 2 dicas que ajudará você a curtir sua viagem com confiança? Ok, vamos lá. Mas tem outras palavras aqui que ajudariam você, certo? Mas a gente não vai fazer isso agora, porque não vai dar tempo. Opa. Eu já coloquei tudo, né? Então, eu coloquei, ó, tips to prevent damage caused by tourism. Então, aqui eles vão trazer 2 dicas para ajudar a gente a curtir e dar confiança de que a gente não está destruindo o nosso destino lá, né? Destruindo o lugar onde a gente está indo visitar. Então, a primeira, ele coloca lá, ó, sustainable options, opções sustentáveis. Então, que a gente tem, né, procurado ter sempre opções sustentáveis. Quando a gente fala em preservar meio ambiente, a gente tem sempre essa preocupação, né, de ter atitudes e opções mais sustentáveis. E quais seriam uma dessas sustentáveis para viagem? Então, aparece a palavra reusable bottles and bags. Bags, bottles. Bags, sacola, garrafas, bottles, reusable, reutilizáveis. Então, utilizar essas garrafas e sacolas, né, e sacos reutilizáveis pode ajudar a gente a garantir. Eu tô indo super rápido, gente. Não era para fazer assim, mas tá. Só para vocês irem depois testando, tá bom? Que vai garantir, né, para vocês ensure que o desperdício, né, menos resíduos plásticos no oceano e nos habitats, né, nos outros habitats. E a segunda dica, né, seria turistas usarem menos a questão da água, né? Os turistas, eles usam mais a água. Realmente, quando a gente vai viajar, né, a gente não tem tanto cuidado, né, com a preservação da água. Então, eles dizem o seguinte aqui, ó. Essa palavra, water scarcity. Então, os turistas, eles estão mais longe, né, de preservar a água, né, de reduzir o uso de água, do que as pessoas que moram, né? Com o crescimento do número de lugares que estão vivenciando, experienciando water scarcity. Alguém colocou já o uso da água, né? Então, water, água. Scarcity, ela é um cognato, tá? Aí vocês falam, mas eu não conheço essa palavra. A gente pouco usa, né? Assim, mais em textos científicos, né? É mais formal. Scarcity seria escassez, scarcity. Water scarcity seria escassez da água, né? Então, os lugares experienciando aí por essas mudanças climáticas a escassez de água, né? O que a gente pode fazer para ajudar nesse sentido, né? De preservar a água. Aí eles falam que a gente pode aqui evitar, né? Change, a mudança de sheets, dos lençóis, e towels, das toalhas, durante hotel stays. Então, que a gente, né, pode ajudar nesse sentido de não pedir aquela troca diária, de não fazer aquela troca diária, né, de lençóis e toalhas quando a gente está num hotel, por exemplo. E aí não termina, né, dizendo que assim a gente pode salvar millions of liters of water each year, tá? Então, os turistas usam mais água, falta de água, né, e a dica é não trocar diariamente lençóis e toalhas na estadia.
Eu gostaria de fazer com vocês tudo, mas não dará, né? Mas se a gente olhar a questão 1, o que o texto pretende, né? Então, compare the difference between travel and tourism. A ideia desse texto é comparar a diferença de viagem e turismo. Não apareceu essa informação, né? Explain, explicar. Cultural tourism, que o turismo cultural é importante. Não era o objetivo desse texto. Show important tips on how to stay safe while you travel. Mostrar, show important tips, é mostrar dicas importantes para ficar safe, seguro, enquanto viajar. Draw attention to the different types of tourism. Atenção para os diferentes tipos de turismo? Também não, né? Indicate ways on how to make a positive impact on travels. Indicar, eu estou colocando como é que vocês fariam ali, né? Olhando que vocês já sabem. Indicar, fazer impacto positivo na viagem. Então, seria a alternativa aí, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada nas outras questões, tá? Deixei para vocês aí depois. Os slides serão compartilhados, o texto, o material de apoio também, né? E agradeço vocês por estar aqui hoje, né? Compartilhando desse momento, tentando entender um pouco mais, né? Essas habilidades da leitura. Espero que possa ter contribuído de alguma forma. Estou colocando contato disponível, caso vocês queiram, né, entrar em contato, ter alguma dúvida específica. Estou pronta para ajudar vocês. E tenho certeza que com o treino adiante, com essa força de vontade que eu vejo que vocês estão tendo, vejo que muitos alunos que estão hoje nessa aula estiveram ontem na aula também de biologia, que estão participando de outras aulas. Então, isso demonstra que vocês estão preparados, né? Estão focados no projeto de vida de vocês, na meta, né, de fazer uma graduação agora ainda nesse ano, lá no segundo semestre, e espero de todo o coração mesmo, que a gente possa se encontrar agora como estudantes, né, da Unicel, dos polos que escolheram, e que se realizem aí nos caminhos que vocês estão buscando. Obrigada por tudo, abraço a todos, estou à disposição para aquilo que vocês necessitarem, tá bom? Pena que não consigo, né, ter mais um tempo aí para a gente ir mais adiante, mas estou me colocando à disposição, tá? Para fazer essa conversa com vocês e se vocês quiserem pelo contato, tá bom? Beijo, kisses and good luck para vocês, ok? E os nossos agradecimentos a todos, né, que aqui estiveram hoje participando desse encontro, e em especial a professora Paula, por mais uma vez ter conduzido esses 2 encontros com tanta maestria, tanto aprendizado, nos proporcionou aí nesses encontros noites excelentes. Acho que a gente consegue ver no chat também a fala de todos, desde o seu currículo até o término da sua aula. Paulinha, muito obrigado, que você aceite outros convites para dar continuidade nessas aulas, porque é muito bom para todos nós. E é isso, gente, os nossos dias aí são feitos de pequenos passos, né? Então, é com o sucesso aí dos pequenos passos que vocês vão chegar onde vocês quiserem. Que todos tenham uma boa noite, obrigado a todos os coordenadores, secretários acadêmicos, e um bom descanso para todos.